Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Nesses últimos dias, com a intervenção federal do Rio de Janeiro, está ficando patente que se a operação for um sucesso, e ela tem condições disso, um dos fatores que mais vão contribuir para isso é o uso da inteligência militar. Bom, vocês estão vendo essa reportagem, eu tirei do blog do Gerson Camarote, da Globo News, onde o ministro Jungmann fala da importância da inteligência para o combate ao crime. Só que essa reportagem, gente, não é da semana passada, é de 26 de julho de 2017. Ou seja, o pessoal já vem preparando esses planos de inteligência para a segurança do Rio de Janeiro há muito tempo. Os militares estão antenados com esse assunto. Quando se fala em inteligência ou informações militares, né, as pessoas têm aquela visão romântica do espião se infiltrando. E na verdade, essa é uma faceta que até existe, mas não é realmente o espírito da coisa. O que é inteligência? O que é inteligência militar? Primeiro vamos conceituar, né? Hoje em dia ninguém vive sem inteligência, que é a coleta de dados, de informes, etc., a produção de conhecimento que vão nos assessorar a tomar decisões acertadas. A inteligência é uma das melhores ferramentas colocadas à disposição da autoridade que tem que tomar decisões, principalmente decisões estratégicas. Essa foto aí é do presidente Kennedy na época da crise dos mísseis de Cuba em 1962. Então, para quem não sabe, a gente já fez um vídeo aí a respeito, mas ficou naquele dilema se o Kennedy mandava ou não mandava atacar Cuba, né? Porque havia mísseis russos lá, mísseis soviéticos lá. Só que ele tomou toda a decisão dele de não atacar e de negociar porque ele tinha informações de inteligência muito importantes e confiáveis que vinham de dentro da União Soviética, dizendo que os russos recuariam. Então isso foi muito importante para evitar uma guerra. Ou seja, o presidente estava muito bem assessorado em termos de informações, que é isso que os serviços de inteligência das Forças Armadas podem fazer agora nesse evento aí de intervenção no Rio de Janeiro. Então, quando a gente coloca isso, nós percebemos que ela não é importante apenas para os militares. Hoje em dia, todas as empresas precisam de inteligência, né? Uma empresa que vai lançar um produto no mercado, ela precisa de uma definição de como é o consumidor, o que o mercado deseja, quais são os concorrentes, né? A cadeia de fornecimento, quais são os óbvios, o que pode dar errado, quais os cenários econômicos. Então não dá para fazer nada sem inteligência. Quando se fala em inteligência para os militares, nós tocamos num assunto muito importante. Por quê? Conforme já foi dito, a inteligência é importantíssima na tomada de decisões cada vez mais acertada. E os militares, eles dão um valor tão grande à inteligência que o exército, principalmente, ele destaca os seus melhores quadros, melhores oficiais, sargentos, etc., para trabalhar no serviço de inteligência. Importante também que hoje as Forças Armadas estão bem aparelhadas para isso. Vocês veem o drone da Força Aérea, né, com alta capacidade aí de vigilância, tá? E esses drones, eles enviam por datalink essas informações para centros de controle e elas são repassadas imediatamente à autoridade decisora. Ou seja, hoje em dia a flexibilidade, tá? O volume de informações que chegam, a precisão dessas informações é muito grande. Ou seja, a gente olhando tudo isso, vê que os militares realmente têm condição de fazer um bom trabalho de inteligência no Rio de Janeiro ou em outros estados, né, que a União venha por acaso requisitar. Uma outra coisa importante também, gente, os militares eles criaram uma ferramenta, uma ferramenta muito interessante no trabalho da inteligência. Então, normalmente, o que acontece? Você tem o canal hierárquico, né, que o cabo fala com o sargento, fala com o tenente, o capitão e por aí vai. Na inteligência existe uma coisa chamada canal técnico. O que é o canal técnico? Os órgãos de inteligência se falam entre si. Então, em tese, um tenente, né, um oficial, um tenente, um capitão, que tem uma informação relevante, ele precise passar ela para frente, ele pode chegar no grande comandante, no general, no coronel, quem quer que seja, no decisor de um grande comando, e levar essa informação diretamente através de uma coisa que nós chamamos de canal técnico. Por que isso existe? Para facilitar, né, e agilizar principalmente a chegada dessas informações para quem se faz necessário.
Uma outra coisa importante também, gente, é a contra-inteligência. E como ela vai ser usada nessa Operação Rio, principalmente para mascarar, né, ao máximo as operações, para quando elas forem lançadas, elas guardarem o efeito surpresa. Por exemplo, eu lembro que já houve muita reclamação de diversas autoridades que algumas informações vazavam, algumas operações vazavam no Rio de Janeiro porque havia gente infiltrada do crime organizado. Então, uma das tarefas da inteligência militar é justamente evitar esses vazamentos. É a contra-inteligência que trabalha em cima disso. A contra-inteligência ela trabalha protegendo a evasão de informações para o outro lado. Se aí vocês veem um checkpoint, né, um ponto de checagem, na Alemanha, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E isso é atividade de contra-inteligência, porque o pessoal tá verificando se não está entrando nenhum espião ali, se não estão sendo passadas informações para o outro lado, etc. Então, atividade de contra-inteligência é uma atividade demorada, trabalhada, mas extremamente necessária, é vital. Agora, tem gente que duvida, né, dessa capacidade dos militares em trabalhar. É normal, né, a imprensa, etc., falar que não tem esse problema, tem esse outro. Mas vamos lembrar que os militares atuaram na Copa em 2014, nas Olimpíadas em 2016, e nós não tivemos nenhum incidente grave nesses dois eventos, gente. Nós fizemos uma Olimpíada e uma Copa do Mundo no espaço de 2 anos sem nenhum problema. Eu lembro que um dos países mais avançados do mundo, um dos países mais desenvolvidos, que é a Alemanha, era ex-Alemanha Ocidental, hoje a Alemanha, teve um problema gravíssimo nas Olimpíadas de 1972, Olimpíadas de Munique, eu já escrevi sobre isso, virou até filme do Spielberg, tá? Por absoluto despreparo, absoluta falta de planejamento e principalmente falha muito grande do serviço de inteligência da Alemanha Ocidental na época. Esse filme aí é do Steven Spielberg e ele mostra o atentado que um grupo terrorista fez contra os atletas israelenses na Olimpíada de Munique em 1972, tá? E lógico, esse é um filme de ação, mas o que eu vou mostrar para vocês agora, na sequência, é um documentário que mostra os erros da polícia alemã e é muito interessante. Esse documentário é espetacular, chama-se Um Dia de Setembro, tá? Tem umas 2 horas de duração mais ou menos, e ele mostra praticamente a timeline de como aconteceu o atentado, entrevista, inclusive alguns terroristas sobreviventes, policiais, etc. E você nota que houve realmente diversas falhas de planejamento, um levantamento de inteligência que não foi muito bem feito, que já haviam grupos terroristas infiltrados na Alemanha. Enfim, mostra como é importante um plano de inteligência, o trabalho de inteligência em grandes eventos. Bom, pessoal, eu quero agradecer aqui ao Alberto Marimon, que ele mandou umas fotos maravilhosas de uma visita que ele fez ao Museu Americano, acho que foi ao Intrepid, depois ele confirma com a gente aí, e as fotos ficaram muito legais. Ele mandou pra gente aqui, pra vocês darem uma olhadinha agora. Quero agradecer ao Alberto e mandar um forte abraço aqui do canal Arte da Guerra pra ele. Vamos dar uma olhada nas fotos. Bom, pessoal, essa situação do Rio de Janeiro é uma situação muito triste. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ela seria menos trágica, menos triste, se durante anos, em parte a culpa do governo, né? A culpa dos sucessivos governos cariocas que deixaram a coisa correr frouxa, mas se a imprensa também não tivesse massacrado tanto a polícia, principalmente a polícia militar do Rio de Janeiro. Eu sei que não é perfeito, eu sei que a polícia tem muitos erros. Só que o que acontece é o seguinte, nós chegamos num ponto que a polícia não consegue mais trabalhar. E a imprensa tem muita responsabilidade nisso. Eu falo porque recentemente nós tivemos um problema aí com relação à revista, né? Foi revistado um veículo qualquer aí gerou um maior bafafá nas redes sociais, quer dizer. Então a conclusão que eu chego é o seguinte, então não pode mais revistar. Gente, se você falar isso para um policial americano, um policial britânico, um policial francês, ele vai rir da sua cara.
Não é possível, né? Então a gente chega num ponto, vocês querem, a gente quer segurança, mas não quer que se trabalhe. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. O trabalho para produzir segurança é um trabalho desagradável. Ele tem, infelizmente é assim. Você vai ter que fazer revista, você tem que fazer barreira, você tem que fazer comandos de checagem, etc. Atrapalha o trânsito muitas vezes, mas não tem outra saída. Infelizmente não tem. Não inventaram ainda uma outra maneira de fazer polícia sem essas atividades. Bom, pessoal, dentro do espírito que eu falei, essa foto é de hoje, tá? Tá aí um militar checando a identidade de um morador, etc. E ele envia essas informações para uma central, a central vai checar se esse cara, essa pessoa é ou não é, procurado pela polícia, etc. Aí a imprensa já está reclamando disso, o pessoal já está descendo o malho, não tem condições. Isso está sendo feito com urbanidade, com educação, tá? Mas o pessoal critica sem ter nenhum fundamento, aí fica difícil trabalhar. Interessante que um programa de televisão levantou agora que tem alguns grupos aí que estão especializados em gravar as ações dos policiais. Eu acho saudável, estamos numa democracia, etc, né? Mas eu queria ver, até porque os militares estão ali trabalhando, eu queria ver se alguém se propunha a gravar os abusos que os traficantes faziam com os moradores, né? Isso aí ninguém se propõe, né? Eu acho interessante essa coisa. Fica aqui o meu protesto. Então, gente, esse foi o nosso episódio hoje do canal Arte da Guerra, tá? A gente continua levando aqui a nossa mensagem de fé no Brasil. Eu acho que vai dar certo. Agora, não vai dar certo pela maneira como algumas pessoas estão pensando. Eu acho que nós estamos trabalhando muito em cima de todos os direitos do mundo, tá? Sem associar alguns deveres. Tá? E acho que um dos deveres que nós temos é promover a atividade policial. Nós chegamos num ponto hoje que os valores estão invertidos, né? Tem mais valor o traficante da novela que o policial. Nós chegamos nesse ponto. E nós queremos ter segurança, né? A gente valoriza o cara lá que está com o fuzil, que está com a metralhadora e acha que o policial é bandido. Não chegar em lugar nenhum, gente. Tem que inverter isso. Tá? Então acho que um grande passo para a senhora, para o senhor que está me ouvindo, é começar a disseminar essas ideias. Começar a mostrar que a polícia é importante, é necessária, é útil e é gente de valor que trabalha aí. Ok? Então esse foi o nosso episódio hoje do canal Arte da Guerra. Vamos dar uma olhadinha na aviação e mercado, no site do Galante também, no Nicolás, todo o pessoal colabora com a gente, tá? E até o nosso próximo vídeo. Fé no Brasil!